eleição, de cada 10 votos, 8 foram para o Bolsonaro. O seu colega N. Lima esteve aqui e falou assim, olha, se não fizer 85%, a gente não está fazendo nada aqui para o capitão. Então, e não sei se há exagero na fala dele não, acho que é bem por aí mesmo. E eu queria entender, Márcio, qual é a tua leitura, diante de um perfil de eleitor como o que nós temos, e diante de toda a influência que o teu mandato teve na gestão Bolsonaro, 4.773 votos. Por quê? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade e quero, olhando para as câmeras, dizer que não sou idiota. Então, claro que o meu time perdeu. Né? A gente levou uma candidatura de última hora. Eu não me arrependo. A chance de eu me arrepender daquilo que eu fiz é nenhuma, porque eu sabia que eu tinha que estar ao lado de quem esteve comigo. Eu já disse isso ao longo de toda a campanha, não preciso ficar repisando, mas eu mencionei, e posso repetir, e devo repetir, que tem coisas que são mais importantes do que ganhar ou perder uma eleição. A sua honra, as pessoas que você ama. Eu tenho filhos e eu preciso continuar olhando para os meus filhos e deles não ter vergonha de atos que eu possa ter cometido ou me omitido. Então, claramente, eu não tinha outra opção que não fazer o que eu pudesse fazer para estar ao lado da Márcia, que esteve ao meu lado a vida inteira. E no mais, eu respeito o resultado de eleições. Eu sabia os riscos que eu corria, sabia que o que aconteceu comigo podia acontecer, e, enfim, não tem problema. Claro que eu sei que, por exemplo, hoje eu falava com amigos meus, dizendo o seguinte, é como se o capital que eu adquiri, que eu acumulei ao longo da primeira metade, né, vamos dizer assim, do meu mandato de senador da República, eu tivesse usado. Então, vamos dizer, eu gastei isso, né? Mas o que mais importa é você estar em paz com a sua consciência. E é como eu estou. Isso é uma lição antiga que meu pai ajudou a calcificar na minha alma e, de fato, talvez seja a regra mais importante que eu procuro seguir. Claro que a opinião das pessoas é muito importante, você ama pessoas, filho, esposa, ex-esposa, enfim, amigos e tal. Mas mais importante do que tudo é a sua visão com você mesmo. Então eu estou tranquilo, foi uma derrota minha, foi uma derrota, vamos dizer assim, do meu grupo, mas paciência. Agora, o que eu queria entender é isso, assim, tudo bem que a gente sabia que você dificilmente iria para o segundo turno, tudo bem, acho que agora o que me chamou a atenção, me surpreendeu, confesso, é 4.700. Eu esperava uma performance maior, né? Melhor, perdão. Aconteceu comigo, porque aconteceu em alguns lugares do Brasil, né? Dias atrás eu estava falando com o senador Davi Alcolumbre, que presidiu o Senado e agora foi reeleito. Estava liderando quase o tempo inteiro, de repente o resultado foi bem mais apertado do que... E o Capiberibe, que governou o Estado, foi senador, a mulher foi deputada federal, na reta final acabou sendo meio que esmagado e caiu a votação. Então, pessoas que haviam declarado que poderiam votar em mim, acabaram na reta final percebendo que eu não iria para o segundo turno e migraram. Eu acho que... então é essa a leitura. Fundamentalmente, eu acho que o Gladson sugou, né, essa votação que poderia ir para mim e tal, já que aquele que votou no Jorge dificilmente votaria em mim. E o contrário também. Mas também, tô tranquilo. E o Petecão também, 26 mil votos, tem algumas coisas que foram uma espécie de surpresa. O que mais te chamou a atenção nessa campanha? Fake news? Não. Cara, 56%. Você me faz uma pergunta que... Você é inteligente, você. E eu vou responder. O que mais me chamou a atenção foi o Jorge Viana. Por quê? Despreparo dele. Em que aspecto? Frágil. Eu estava num debate com ele, eu falei, cara, isso não é possível que esse rapaz mandou no Acre 20 anos. Fez o que ele quis fazer, despreparo. Falta de conteúdo, fraco. E o cara que governou o Acre fez o que ele quis fazer. Fez prefeito, o que ele quis fazer. Quem era o Angelim para ser prefeito? Não estou falando do caráter do Angelim, não. Quem era o Angelim depois de ser eleitoral.
Eles, né? Eu falo Jorge, o grupo, mas ele foi o líder, ele foi o maior de todos deles, né? Fizeram Marcos Alexandre, que era um desconhecido, virar o prefeito da capital do estado. Fizeram o Geraldinho Mesquita, que nunca disputou, não sei se nunca disputou, mas nunca foi eleito, vereador, nada. Virar Senado, né? Senador da República. Enfim, e de repente, você me pergunta, e como é a minha natureza não fugir, é isso. O que mais me chamou a atenção foi a performance do ex-governador Jorge Viana. Achei muito fraca. Aliás, eu achei que os debates todos foram muito frágeis. Eu acho que os grandes e graves problemas que o Acre vive, eles quase que passaram ao largo. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui um problema gravíssimo, gravíssimo. O Tião Viana deu a mexida com isso, mas o câncer continua, que é o Acre Previdência. Eu cheguei a dizer isso num debate, acho que até aqui, na TV Gazeta. É um problema grave, que é uma espada que está aí dirigida para a cabeça de servidores públicos, que a qualquer momento pode arrebentar. Uma bomba relógio com contagem regressiva. Veja bem, quando o Tião Viana resolveu apresentar a proposta de aumentar a alíquota de 11% para 14%, e eu disse aqui que concordava com ele, no meu contra-cheque desconta 27,5%. Né? O rombo naquela época chegava a 300 milhões. Os sindicatos pularam, né? Pularam, mas é verdade. Quer dizer, e agora, esse ano, está em quase 800 milhões de reais. Quer dizer, o Acre Previdência vai chegar daqui a pouco com R$1 bilhão de prejuízo. Quer dizer, onde é que isso vai parar? Isso não estava nos debates, na sua avaliação, não se discutiu. Isso é uma bomba relógio que está aí armada. Eu mencionei esse assunto... aqui, foi aqui, eu me lembro. Me lembro disso por conta. Então, assim, é uma bomba relógio. Quer dizer, você tem que pagar. Quem está aposentado não pode deixar de receber. Bom, como é que você paga? Você tira da fonte 100. O que é a fonte 100? É o dinheiro do Estado, recurso próprio. Então, é a ponte que você deixa de fazer. É o ramal que você não faz. Quer dizer, você liquida o Estado completamente para garantir um Acre Previdência, para não deixar de ter o salário do aposentado no final do mês. Mas isso é um problema que tem que ser enfrentado. E ele passou ao largo dos debates. Eu queria voltar nessa questão da fragilidade da retórica do Jorge Viana, na tua concepção. O que na tua leitura extrapolou nele? O discurso de sempre a respeito da questão ambiental, isso? Ele não modificou a narrativa dele? Veja, frágil. Ele governou o Acre. Ele foi, não sozinho, mas ele foi o maior líder da Frente Popular. Eu considero ele, ele foi o grande construtor. Ele passou a ter poder, mesmo antes de chegar ao governo ou à prefeitura, em 98, não? 98 ele ganhou, desculpa, 99. Em 90, quando ele e o Edmundo foram para o segundo turno. Ah, sim, na prefeitura. Quer dizer, quando termina aquela eleição de 1990, o Edmundo eleito governador, mas o Jorge Viana, naquela época, já era um vitorioso. Porque se o Edmundo foi surpresa, maior surpresa ainda foi ele. Porque o Edmundo, pelo menos, ele era vereador e depois foi deputado estadual, atuante, né? Então já tinha mandato e tal. O Jorge não, ele não era nada do ponto de vista eleitoral, não tinha mandato, não tinha disputado a eleição. Então, se o Edmundo já foi um vitorioso, porque saiu de 3 pontos e virou governador, ele também, porque ele saiu de nada e foi rivalizar com o Edmundo no segundo turno. Então ali ele começou, vamos dizer assim, o prestígio e o poder dele, né? Logo depois ele vira prefeito de Rio Branco e, enfim, aí veio governador e tal. Bom, eles governaram o Acre daqui à ONU, quer dizer, o pensamento praticamente uníssono. Né? Por exemplo, tiveram oportunidade de provar que o turismo, o ecoturismo no Acre seria viável. Eu digo que não é. E não é porque eu não quero, é porque não é. E tanto não é que o grupo que governou esse estado quase 28 anos, comandou o estado, teve tudo na mão e não viabilizou. Por que não viabilizou? Porque as pessoas não vão. Não funciona, não vai ser algo importante. Então, eu imaginei que ele poderia se apresentar como candidato ao governo até fazendo alguma autocrítica. Por exemplo, ele continua sendo contra que você mexa em algumas leis ambientais, porque ele próprio foi relator. E eu venho dizendo e afirmando, ou você flexibiliza, embora que você não aumente a área no estado para poder abrir, mas que você troque, liberando as áreas que estão de fácil acesso, que são, vamos dizer, agriculturáveis, como eu cito,
a entrada do Acre, toda essa região daqui para Porto Velho, Rondônia, entrando para a esquerda, para o rumo de Boca do Acre, entrando para a direita, no rumo do Alto Acre. Isso é uma terra maravilhosa, levemente ondulada. Então, que você libere essa área, a não ser as APPs, aquela região do Juruá, você tem que fazer a ligação, precisa fazer a estrada, não apenas a estrada, mas a ligação econômica, o aprofundamento das relações entre nós e o Peru, não apenas para trocarmos mercadoria, mas para fazermos com ele um acordo econômico, para vender para o mundo, senão você não gera riqueza. Então eu achei que o debate foi frágil e principalmente o que mais me chamou, o Gladson eu já conheço, né? O Gladson não é novidade para mim, né? Mas para mim, enfim, a novidade foi isso. O silêncio dele aqui, a omissão dele, talvez não tenha lhe trazido surpresa. O Wellington, do bairro Nova Esperança, pergunta para você o seguinte: olá, Itaã, boa tarde. Pergunta ao senador se ele não se sente envergonhado por gastar 3 milhões e 300 mil reais do fundo eleitoral para tirar 4.773 votos. Logo ele, que se gabava tanto, esse termo é muito acriano, né? Que se gabava tanto de ser um dos senadores mais votados do Estado em 2018. Não, primeiro que eu nunca me gabei de ser um dos senadores. Eu não fui o mais votado. Quem foi mais votado foi o Petecão, que aliás ele foi mais votado do que o próprio Gladson, né? Que ganhou a eleição no primeiro turno. Mesmo assim o Petecão foi o... Aliás, o Petecão é recordista de voto. Mas não, eu não me sinto envergonhado eu me sentiria se eu fosse pego mentindo, enganando. Não, é um direito do eleitor. Eu fiz a campanha, pedi voto, o eleitor aceita o pedido do voto ou não aceita. Se tem alguém que já mostrou nesses 30 últimos anos que aceita e compreende o resultado eleitoral, sou eu. Tem aqui uma pergunta, pergunta da Kívia, do Manuel Julião. Gostaria de saber do senador se há esse problema nas inserções de propaganda eleitoral de Bolsonaro. Ele está se referindo às inserções lá no Nordeste. Se é verdade que o candidato Lula teve mais inserções políticas do que Bolsonaro, o senador acha que isso é erro do TSE ou má fé? Não, eu não acho. Honestamente, não. Parece que há mesmo, né? A denúncia entregue ao TSE levantou dados, apresentou tabelas. Parece que a denúncia é muito forte, muito contundente e verdadeira. Tanto que o TSE já está tomando providências, né? Então me parece que o fato aconteceu. Agora, daí a imaginar que o TSE tenha tomado a atitude, isso eu não acredito. O que eu imagino é que lá na região, forças poderosas, políticas, tenham feito isso. Aí é um objeto de investigação. Agora, o que parece é que é um fato. Quer dizer, ou seja, houveram muito mais inserções do candidato do PT, né, do que inserções para o Bolsonaro. Hoje é quarta-feira. Agora, quem falhou aí, Márcio? Olha, eu acho que, cara, eu nunca fui muito de CPI, porque quando eu vejo a turma indo para cima da pessoa, né, a minha tendência é achar que aquela pessoa que está sendo inquirida ali não teria cometido tantos crimes. Assim, então eu não tenho essa vocação que tem o policial, né, o investigador e tal. Eu tenho sempre dificuldade de acreditar em grandes teorias de conspiração. Então, para eu imaginar que o TSE está envolvido, porque é muito perigoso isso, né? Então eu acho que são forças locais. Claro, forças locais que trabalham para o candidato do PT contra o candidato Bolsonaro. O fato é que me parece que é uma verdade, né? O candidato que eu apoio, que é o Bolsonaro, foi prejudicado, e eu acho que agora, nos últimos dias, ele pode ser recompensado. Ele pode acabar tendo agora mais inserções para compensar a perda de inserções, que é muito grave. Porque o rádio no Brasil inteiro e no Nordeste, talvez mais do que no Sudeste, mas no mundo inteiro, ainda tem um papel muito importante. Muitas pessoas... aliás, nos Estados Unidos, os programas de rádio têm mais audiência até do que os de televisão, né? Olha lá. Agora, é preciso dizer que a empresa que apontou a suspeita na fraude em rádios recebeu R$500 mil da campanha do Bolsonaro, né? Também tem... É o jogo jogado, né, Márcio? Também tem isso. Mas veja, você tem o direito, se você acha que tem uma coisa que está te prejudicando, você tem o direito de buscar profissionais para fazer o levantamento daquela dúvida. Então, não tem nenhum problema que o partido do presidente busque uma empresa que fez o levantamento e apresentou ao TSE. Claro, e se houver erro, que seja corrigido em tempo, enfim. Bom, Márcio, agora, Gladson Cameli
foi referendado pelas urnas. Queria saber se te surpreendeu essa performance também, e eu queria saber o seguinte, e agora no Senado você vai ter Alan Rick, Sérgio Petecão e Márcio Pitar, né? Queria saber como é que vai ser a convivência ali com Alan Rick, como é que estão as coisas, como é que estão as relações com União Brasil. O que você poderia adiantar para a gente? Bom, no União Brasil, veja, eu disse a você que eu sei, não sou nenhum idiota, que eu tive uma derrota eleitoral. O meu grupo, o Grupo Bittar, perdemos o jogo, né? Ok, faz parte de quem disputa a eleição. O Alan ganhou, e foi uma vitória maiúscula, porque ele não teve o meu apoio. E nem o do governador. E nem o do governo. Então, ele deve estar feliz. Se ele não estiver feliz, ele tem que ir para o psicólogo, para o psiquiatra, porque ele ganhou uma eleição, né, com muita força, né? O eleitor quis votar no Alan. E quando o eleitor quer, não adianta, ele passa. O Bolsonaro em 2018, não tinha dinheiro, não tinha tempo de televisão, não tinha nada, e o eleitor quis e fez a campanha para ele, e ele ganhou por cima de. Quer dizer, isso nós vamos ter muitos anos pela frente escrevendo sobre esse fenômeno, né? Com o Alan, guardado as proporções, aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, ele fez uma campanha em que ele pode dizer assim, eu ganhei a eleição, não que os outros não tenham méritos, não sejam legítimos, mas a campanha do Alan tem muita marca dele. Quer dizer, repito, ele não teve a minha ajuda, não teve a ajuda do governo, teve gente do governo que votou e tal, mas não foi o candidato do governo, e mesmo assim ele ganha a eleição. Então ele é muito legítimo o mandato que ele conquistou. Então imagino que ele deve estar muito feliz, muito realizado com isso. Com relação à União Brasil, nem eu imagino daqui a 4 anos eu continuar dirigindo o partido, nem eu quero. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você veja, principalmente com o que está acontecendo com o fundo eleitoral, fim de coligação e tal, as cúpulas nacionais, tudo que elas te cobram é federal. Então é um peso. Ela tem o recurso, ela vai mandar o dinheiro e ela te cobra, né? Então é uma responsabilidade. Eu ter assumido a responsabilidade pelo União Brasil. Claro, não sozinho, o próprio Alan ajudou. Pelo Republicano, meu filho ajudou muito. Então, muitas pessoas me ajudaram, tanto no União Brasil quanto no Republicano. Mas de qualquer forma, para a cúpula partidária, a responsabilidade estava nas minhas costas, né? Então não é qualquer coisa você ter 2 grandes partidos, né, que estão te dando o apoio necessário para o que você está pedindo, para montar a chapa, né? Então assim, nem eu quero continuar presidindo a União Brasil daqui até 2026. Então é natural que haja uma mudança de comando. Então eu não vejo nenhum problema que o Alan venha assumir a presidência no meu lugar. Eu não vejo razão Agora, nenhuma. essa mudança poderia ser provocada por você mesmo fazer o gesto? Não, eu já falei para o vice-presidente nacional do partido, que não tem nenhum problema. Eu repito, é natural que eu seja substituído. Então você tem o Alan, que agora é senador da República, tem um mandato de 8 anos pela frente. Você tem 3 pessoas que foram eleitas para a Câmara Federal, quer dizer, foi a maior performance do União Brasil no primeiro turno, no Brasil inteiro, foi a no Acre. Porque você tem Rondônia, que elegeu 4 deputados federais, mas não elegeu senador. Então aqui você teve um senador da República eleito e 3 deputados federais. Então é uma performance maravilhosa. E deputados estaduais? 2. Do Republicanos e do União Brasil? O Republicano fez, veja bem, o Republicano e o União Brasil. O União Brasil elegeu o Alan Rick, senador da República, 3 deputados federais, 2 deputados estaduais. O Republicano fez 3 deputados estaduais e 2 federais. E o PL, que infelizmente não teve chapa para deputado federal, elegeu 2 deputados estaduais. É uma performance fantástica. Então você tem uma capilaridade boa, inclusive na ALEAC, por enquanto, tá? Mas veja, o deputado, eu não interfiro nisso, não andaram me ligando, até o João Paulo me perguntou, eu falei, filho, eu estou fora disso, né? Não, essa arena não. Veja, é uma coisa você dar um palpite, não, uma opinião e tal, mas olha, eu tenho 59 anos de idade, cada vez mais eu quero escolher as brigas que eu entro. Você veja que tem coisa que não depende de você, né? Por exemplo, eu não queria ser candidato e acabei sendo candidato. Então, naquilo que depende de mim, eu não vou entrar numa
É a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Deixa eles mesmos se entenderem, né, e tal. Essa demanda já chegou para você? De um lado e do outro e tal, e tal. Eu não vou me meter nisso, não. Márcio, nós vamos fazer um intervalo e aqui eu queria o segundo bloco, dedicar ao ano de 2023, porque a comunidade está muito ferida, BR-364 sangrando e a bancada federal sendo responsabilizada em cada conversa que a gente tem. Impressionante como as pessoas responsabilizam essa situação com a bancada federal. Elas não sentem que vocês da bancada fizeram essa defesa lá no DENIT, lá em Brasília. Acho importante você falar sobre isso. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.